Pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo um experimento, né, de gravar a primeira aula nossa, a ser feita aí à distância. Mas antes de falar da aula em si, eu gostaria de fazer alguns comentários em relação a essa questão do GEM ter fechado as portas, né, por um período aí indeterminado. Essa decisão não foi fácil. Nós somos ainda até hoje sendo questionados por pessoas, porém, face ao que está acontecendo, nós tivemos que tomar essa decisão até para proteger pessoas. Não sei se todos vocês sabem, mas o GEMB, principalmente no período da tarde, ele é frequentado por um número muito grande de pessoas idosas. Essas que ficam, né, ou estão inseridas no grupo de risco desse coronavírus. Nós estávamos reticentes, sim, em manter o GEMB aberto para não entrar na histeria geral, porém, atendendo a pedidos de algumas filhos, né, e filhas das pessoas idosas que vão no GEMB trabalhar, inclusive como voluntárias, eles dizendo que nós tínhamos que fazer alguma coisa porque eles não queriam ficar em casa, eles queriam estar indo para o GEMB, e com isso correndo o risco, né, ou de serem vetores ou de serem aqueles que pegariam aí o vírus em si. E essa responsabilidade é nossa, como diretores, né, da casa. Por isso nós tomamos a decisão. E pelo que a gente vem acompanhando aí, né, nós sabemos ainda quando vamos retornar. Por isso que nós estamos fazendo essa experiência de fazer as aulas de forma virtual. Então vamos para a nossa primeira aula, essa que deveria ter sido feita terça-feira passada, né, mas não foi possível. Nós vamos tratar aqui dois capítulos do Livro dos Médiuns, né? Capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, e o capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. Sobre essa aula em si, vocês já fizeram a resposta, né, dos questionários. Depois eu vou mandar umas questões também para vocês, em função desta aula em si, para que vocês possam, através da resposta, eu possa ter noção daqueles que assistiram de fato à aula. Tá bom? Então vamos começar? Os espíritos podem intervir na matéria e provocarem efeitos físicos diversos, tais como sons, luzes, cheiros, deslocamento de objetos já existentes, materializações de novos objetos, etc. Nós já vimos isso em aulas anteriores, né, mas a gente vai só se aprofundar um pouco mais nessa questão, né, da intervenção dos espíritos na matéria em si. Os espíritos que estão aptos a realizar esses tipos de manifestações são classificados como inferiores e vibram numa faixa, né, próxima da matéria. Isso é importante porque foi uma das questões que nós colocamos, né? Se os espíritos medianos, espíritos superiores, eles interferem ou eles podem, de alguma forma, realizar, né, manifestações físicas. A resposta, segundo Kardec, está aqui, né? Os espíritos disseram para Kardec que, na verdade, são espíritos que estão numa faixa inferior, bem próxima da matéria e que tem essa condição, tá? Apesar de estranhas, essas manifestações contribuíram de forma positiva na comprovação dos fenômenos mediúnicos. Porém, elas são raras e requerem sempre a presença de um médium que tenha afinidade com o espírito. Então, só para entender, lá no início, né, do espiritismo, a manifestação física era o que mais existia para chamar a atenção, e depois foram diminuindo, e hoje elas são mais raras. Porém, para acontecer, elas precisam, né, da presença de um médium, ou pelo menos que este médium forneça as energias dele, né, para que o espírito possa atuar na matéria física. Nem sempre a pessoa que está doando energia sabe que está, mas ela é médium de efeitos físicos. Não quer dizer que saiba que seja, né? As manifestações ocorrem porque há a possibilidade de combinação de fluidos do médium com os fluidos do espírito.
Então, para que haja uma manifestação, precisa ter o fluido animalizado, ou seja, o fluido do médium, para que o espírito, usando o fluido do médium, né, combinado com o seu, possa interferir lá no objeto, que ele queira ou movimentar ou fazer alguma coisa com ele, né, transportar para outro lugar e por aí afora. Falamos de fluidos. Vamos ver aqui. Para vocês, isso aqui é um fluido? O que vocês acham? Isso aqui também a gente pode considerar um fluido? É uma animação que eu peguei, né? Para tentar representar aí essa questão do fluido, que é uma energia, na verdade, né? Ó, são definidos como fluidos toda substância que apresente capacidade de fluir ou escoar, não oferecendo resistência a uma força que é paralela à sua superfície. Então, a coisa flui. Né? A situação aí do fluido é essa, né? Algo que flui independentemente da questão física. Todos os líquidos e gases são considerados fluidos, porque não possuem seus átomos organizados de forma simétrica e rígida, como acontece com os elementos sólidos. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia, né, de que os átomos, né, desses elementos líquidos e gases, elementos fluidos, né, eles estão numa formação diferente daquele da matéria rígida. Nosso dia a dia, né, é comum entrarmos em contato com substâncias fluídicas, como por exemplo, né, quando ingerimos água, né, estamos ingerindo um fluido. E lembrar também que vivemos mergulhados, né, todos nós, numa atmosfera fluídica, certo? O que é o universo em si, né? O que é o espaço, uma atmosfera fluídica. É no fluido cósmico universal, o elemento primordial para a vida, que vibram e vivem todos os seres e todas as coisas. Constelações e sóis, mundos e almas, como peixes no oceano. A manipulação do fluido cósmico universal pelos espíritos através dos pensamentos vai dar origem aos chamados fluidos espirituais. Vocês vão ver que eu frisei, né, grifei aqui a palavra pensamento, porque ela é importante para a gente entender, como espíritas que somos, uma série de coisas. O pensamento para o espírito é tudo. Ele é que é o gerador da comunicação, da locomoção dos espíritos, da construção de objetos, de roupas e por aí afora. Entendendo isso, nós precisamos repensar, né, como é que a gente vem trabalhando os nossos pensamentos. Mesmo porque nós nos diferenciamos dos espíritos encarnados apenas por possuir um corpo físico. Continuamos sendo espíritos e com os nossos pensamentos nós também construímos coisas. Tá certo? Ó, fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, dispersa por todo o universo. Uma matéria extremamente sutil, cujas modificações e transformações vão constituir a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, tudo que a gente tem conhecimento, né, o universo em si, tudo, as coisas que a gente toca, as coisas que a gente não toca, o próprio campo fluídico, né, o campo magnético, o campo que existe à nossa volta, o próprio mundo espiritual, tudo tem origem no fluido cósmico universal. Nós precisamos entender isso para entender uma série de coisas, tá bom? Ao ser absorvido pelo corpo espiritual, o fluido cósmico universal será manipulado na mente. A mente humana é, então, um brilhante laboratório de forças sutis, onde o pensamento e a vontade aglutinam partículas do fluido cósmico universal, imprimindo-lhe as suas próprias características. Já tinha falado, está aqui uma afirmação disso, né? Quando nós pensamos, nós estamos criando. Por isso é importante cuidar dos pensamentos. Vocês lembram desse pensador, Descartes? Ele concluiu, né? Penso, logo existo. Quando a gente estuda o Espiritismo e a gente percebe a importância que tem o pensamento na nossa vida,
nós vamos modificar esta frase do Descartes para uma própria nossa, tá? Olha lá, ó. Penso, logo crio. Nós estamos criando a todo momento à nossa volta. E aproveitando essa questão que a gente está falando desse momento aí de transformações e de mudanças drásticas que vão ocorrer na nossa vida em função do Covid-19, o que nós queremos criar com os nossos pensamentos? Nós podemos criar situações de pânico, nós podemos criar situações de serenidade, de confiança, de paz, de entendimento, de aceitação. Quem está criando e depende de quem para criar? Se eu trouxer para o meu campo mental, para as minhas crenças individuais, situações de dor, de terror, de transtornos, de desesperança, olha, eu vou estar criando coisas negativas. Então é preciso a gente confiar, tá bom? E buscar coisas positivas para as nossas vidas. O que está acontecendo aí talvez seja uma tremenda oportunidade para nós nos repensarmos, né, como pessoas, e repensarmos também os nossos interesses, a nossa forma de atuação no mundo. Mas vamos dar sequência aqui. Como o espírito move uma mesa, saiu uma figura, né, mostrando aí o que acontecia. Tem até uns, vocês podem reparar ali que tem os pezinhos da mesa, né, tem lá uns, não sei se aquilo ali é um botão, o que é aquilo, para que ela não bata com muita força ao cair, né. Mas tem um videozinho aqui, vamos. O vídeo é sem som mesmo, tá, gente? É só uma demonstraçãozinha, olha. Se nós estivéssemos fazendo uma experiência dessa e a mesa começasse a levantar assim, primeiro que ia ter desconfiança que alguém está subindo, né? Mas ao constatar que a mesa está se movendo sozinha, acho que se nós estivéssemos ali, já tinha ido os quatro estariam correndo, né? Assustados. Mas isso aconteceu muito lá na época do Kardec. Aí é mais uma exemplificação só, né? A grande questão é, como é que um espírito pode movimentar uma mesa? Eu estou tentando passar aqui através dessa ilustração. O primeiro aqui da esquerda, né, de vocês, é um espírito. Aí nós temos um médium sentado em cima da mesa, que talvez nem saiba que é médium. E tem uma outra mesa ali. Aí o espírito, ele pensa assim, vou levantar aquela mesa. Ele está pensando, vou levantar aquela mesa. Como será que ele faz isso? Será que ele vai lá e pega a mesa com a mão dele? Vamos ver. A opinião de Kardec, quer dizer, a opinião que o Kardec tinha na época, né? Já que o pensamento é algo que o espírito utiliza para construir coisas, e ele é semimaterial, Kardec achava, né, que em função das propriedades semimateriais, os espíritos poderiam levantar uma mesa com a força de seus braços. Lá no Livro dos Médiuns, ele faz um questionamento sobre isso, né? Então ele imaginava que o espírito poderia fazer algo assim, ó. Viram aí? O espírito ia ali, com a força do seu braço, e levantaria a mesa, né? Vocês acham que é isso que acontece? Pois bem, vamos dar sequência aqui para entender. Não é o espírito que levanta a mesa com a força dos braços. É a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. Então, olha que interessante. É a mesa animada que obedece ao impulso dado pelo espírito. Então a mesa ganha algum tipo de animação a partir da influência, né, ou do desejo do espírito de movê-la. O fluido próprio do médium combina com o fluido universal do espírito para dar à mesa vida momentânea. Essa é a questão 14, né, do Livro dos Médiuns, lá no capítulo 4, item 74. De novo, ó, o fluido próprio do médium combina com o fluido universal do espírito para dar à mesa vida momentânea. Vida momentânea, não quer dizer que essa mesa vai ficar se movendo, ou levantando, ou no estado em que o espírito a colocou, eternamente. É momentâneo, enquanto existir os fluidos que a mantêm nessa situação. A mesa não tem nem pensamento e nem vontade própria, obedece aos impulsos do espírito e sua vontade de mover ou bater na mesa. Está ali na questão 16, né? Ainda no item 4, item 74 lá do Livro dos Médiuns.
A mesa não tem nem pensamento e nem vontade própria, obedece aos impulsos do espírito e sua vontade de mover ou bater a mesa. O espírito pode atuar à revelia do médium. Isso quer dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Olha que coisa interessante aqui, né? Os espíritos, eles atuam à revelia do médium. O médium às vezes nem sabe que está sendo o agente, né? Que está propiciando a condição para que o espírito possa fazer aquele tipo de movimento com a mesa ou um objeto qualquer, né? A gente já falou em algumas aulas sobre essa questão do poltergeist, né, que é estudado aí pela ciência. O poltergeist nada mais é do que essas manifestações físicas, ocorrendo às vezes sem que as pessoas que moram naquela casa ou no ambiente se saibam que são elas que estão cedendo a energia para que o espírito possa, combinando com a sua, né, fazer a movimentação dos objetos, abrir portas, mover coisas, fazer ruídos, quebrar copos, por exemplo. Tem casos interessantes de poltergeist sendo estudados na Alemanha, né, de pedras que caem no telhado, quebrando telhas, pedras que vêm do nada. Tem casos de combustão de roupas, né, no guarda-roupa, sem que ninguém tenha se aproximado, e por aí afora. São fenômenos que a ciência tenta explicar, mas que a doutrina espírita já explica lá há muito tempo, né? Há mais de 160 anos. Vocês estão vendo como é importante estudar o espiritismo? Então, partindo desse pressuposto, voltando novamente àquela nossa figura anterior, né? Em que imaginava-se, né, que o espírito pegaria ali a mesa. Eu tentei fazer aqui uma animação para exemplificar isso tudo que a gente leu até agora, né? E que a gente conversou. É o espírito, né, que combina o seu fluido com o fluido do médium, tá certo? Aí ele vai, desejando movimentar a mesa, combinando os fluidos, ele vai animar com o fluido combinado à mesa e vai impulsionar para onde ele queira, através do pensamento. Enquanto ele houver desejo de manter a mesa ali e houver os fluidos necessários, ele vai manter a mesa como está, sem tocar lá. É o pensamento dele que faz isso, tá bom? Bom. Os fenômenos, agora nós vamos falar de fenômenos de transporte, tá bom? Também tem a ver com efeitos físicos. Os fenômenos de transporte consistem no deslocamento de objetos de um determinado lugar a outro, onde o espírito comunicante deseja então colocado. O comunicante é aquele espírito que está se manifestando e ele quer colocar aquele objeto que já existe num determinado lugar, tá bom? Esse deslocamento pode ocorrer de um ponto a outro do mesmo ambiente. Pode ser a suspensão de um objeto e sua recolocação no local de origem, ou pode ser o transporte de um objeto de um local mais ou menos distante, externo, para onde se encontram as pessoas com as quais o espírito queira se comunicar. Ou seja, então o espírito pode tanto mover um objeto que está num lugar, né, ou de uma outra sala, ou ainda externo, num ambiente externo, e trazê-lo para que as pessoas possam... Ele quer se comunicar com aquelas pessoas, ele quer causar algum tipo de efeito, então ele traz. É diferente de materialização, tá bom, gente? Aqui é um objeto existente na Terra que o espírito pega, ou de um lugar externo, ou de um local próximo, ou mesmo no próprio ambiente, e leva esse ambiente para esse objeto para um outro local dentro do próprio ambiente, ou outro ambiente qualquer se esse objeto estiver do lado de fora, tá bom? Então isso chama-se fenômeno de transporte. Então vamos tentar entender aqui uma coisa, ó. Nós temos aí uma parede rígida, tá bom? E a gente tem aquela mesa, lembra da mesa? Ela está aqui, só que ela está, de repente, numa outra sala, vai. E o espírito vai trazer esse objeto para dentro da sala em que nós estamos. Será que ele vai ter condições de desintegrar a parede e levar o objeto para o outro lado e depois remontar a parede da forma como ela estava? Ou será que ele tem condições de desintegrar de alguma forma e deixar numa forma fluídica o objeto
passar pela parede e levar ele para onde ele queira? O que vocês acham? Esse aí é um assunto controverso, tá? Que a gente vai falar um pouco sobre ele, né? E aí vocês vão ter que tomar a decisão de vocês, tá bom? Ó, quando ocorre esse transporte de um local externo, primeiro deve haver algum ponto pelo qual se possa introduzir o objeto no ambiente interno. Não podem ser ambientes hermeticamente fechados. Olha que interessante essa posição, né? Isso é conforme está lá no Livro dos Médiuns. Se o espírito vai trazer algo de fora do ambiente, esse ambiente, para que aonde ele quer levar o objeto, não pode estar fechado. Tem que haver um ponto onde ele consiga passar com o objeto. Então, teoricamente, não há desintegração, nem do objeto e nem de uma parede, né, momentânea, vamos assim dizer, para que essa desintegração momentânea, para que o espírito passe o objeto. Pelo fato do espírito comunicante envolver o objeto em seus fluidos, tem-se a impressão de que o objeto foi materializado, o que é uma impressão errônea. Ele foi deslocado pura e simplesmente de um local a outro pela intervenção de um desencarnado, né, que tinha o seu interesse em fazer isso. Então é importante a gente entender aí essa questão. Imaginem vocês que o objeto está na mesma sala, vai. Então o espírito vai envolver o objeto no seu fluido, lembra? Ele vai combinar o fluido dele com o fluido do médium, ele vai envolver o objeto e ele vai dar uma certa condição para que esse objeto perca, né, o seu peso, quer dizer, ele vai anular a gravidade em volta do objeto e ao mesmo tempo, pela força fluídica, ele vai fazer com que o objeto se perca da nossa visão física. Né, pela curvatura do nosso olho e tal, ele vai fazer com que esse objeto desapareça para nós fisicamente. Ele então leva, anulando a gravidade do objeto, ele leva esse objeto para algum lugar e ali ele anula a influência fluídica que ele criou e o objeto aparece para a gente. Parece que foi materializado, mas na realidade foi transportado. Tá bom? É isso que está dizendo aqui. Observar que o transporte, né, é bem diferente, né, de materialização de objetos. Você está transportando algo que já existe. Materializar é você criar algo, o espírito criar algo que não existe no nosso mundo físico. Tá bom? Atenção aqui. Quando aparecer, lembra quando eu já falei para vocês, quando aparecer a figurinha aí do meu Einsteinzinho aí, é porque eu quero chamar a atenção para alguma coisa, tá? E nesse caso aí, eu vou chamar a atenção para vocês sobre uma controvérsia que existe no meio espírita, tá? São ideias diferentes e espíritos diferentes. Por isso que eu falei para vocês que vocês vão ter que tomar a decisão de vocês, o que vocês acham que é o mais certo, tá bom? Ó, Leon Denis, no livro No Invisível, capítulo 20. Sabemos que o fluido universal, ou fluido cósmico etéreo, representa o estado mais simples da matéria. Sua sutileza é tal que escapa a toda a análise. E, entretanto, nesse fluido procedem, mediante condensações graduais, todos os corpos sólidos e pesados que constituem a base da matéria terrestre. Bom, o que o Leon Denis está dizendo aqui é que tudo que nós conhecemos, tanto física quanto, né, em termos de campos de energia, são oriundos de tipos de condensação diferentes, né, do fluido etéreo. Isso ele está dizendo aqui, e é o que a gente vem estudando também ao longo dessa aula, porque ele vai agora, na frente, tecer a sua teoria, tá? Essa teoria que ele tece aqui no livro No Invisível, o próprio André Luiz também, no livro Mecanismos da Mediunidade, também tece. Ou seja, o André Luiz é partidário dessa ideia aqui do Leon Denis que a gente vai ver agora. Olha. Esses corpos não são tão densos. Ele está dizendo que os corpos, mesmo os mais rígidos, não são tão densos. Tão compactos como parecem. Com a maior facilidade os atravessam os fluidos, assim como os próprios espíritos. Estes, pela concentração da vontade, secundados pela força psíquica, os podem desagregar, dissociar-lhes os elementos, restituí-los ao estado fluídico, depois transportá-los e os reconstituir em seu primitivo estado. Assim se explica o fenômeno de transportes.
Então vamos tentar entender aqui o que o Leon Denis e também o André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade está dizendo. Que por ser oriundo do fluido cósmico universal, né, o espírito pode, de alguma forma, retroceder a rigidez ou a densidade daquele objeto, tornando-o fluídico. Porque o espírito não atravessa a parede, o fluido também não atravessa uma parede rígida. Ora, se o espírito pode atravessar uma parede rígida, né, e o fluido também, significa que o espírito pode, então, retornar o objeto para o seu estado mais etéreo e fazer com que ele, então, atravesse uma parede e lá do outro lado da parede, ele densifica novamente o objeto. Bom, isso aí é uma teoria que ela é contraditória ao do Kardec e ela também é contraditória àquela ideia de que só espíritos inferiores podem, de alguma forma, né, criar efeitos físicos. No caso, aqui nós estamos falando de transporte. Então, significa que transportar um objeto, se a gente levar em consideração esta ideia, né, do Leon Denis, tanto do Leon Denis como também do André Luiz, que neste caso não são espíritos inferiores que podem fazer, porque desagregar as condições, né, de densidade da matéria do objeto não é para qualquer um, tá certo? Tem que ter algum tipo de conhecimento. Tá? Mas vamos dar sequência aqui. Agora nós vamos ver a contradição que está no Livro dos Médiuns, capítulo 5, Manifestações Físicas Espontâneas. No caso aqui, a resposta de Erasto sobre o transporte de objetos feito por espíritos para ambientes fechados. Eu espero que vocês tenham lido isso lá, porque é muito interessante. Se não leram, eu convido vocês para lerem. Se a gente quer fazer uma análise, né, dessa contradição e escolher a que a gente acha que é mais viável, nós temos que entender as duas. Então eu peço a vocês que leiam. Mas vamos ver aqui, ó. Pode um objeto, aqui é a questão 20ª, né? Pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Quer dizer, então Kardec está chamando de espiritualizar aquilo que o Leon Denis chama de desagregar, né, as condições de densificar, né, e trazer para o campo fluídico aquele objeto, já que ele é oriundo do campo fluídico. No caso aqui, ele quer saber se pode o espírito envolver o objeto, espiritualizar o objeto e fazer com que ele atravesse a parede. É complexa essa questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis os objetos que ele transporta. Vejam vocês que ele está dizendo que a questão é complexa, né? Não pode quebrar a agregação da matéria. Então ele está falando aqui, né? Que seria, porque seria a destruição do objeto. O que ele está dizendo então? Que se o espírito pega um objeto físico e ele o retorna, se ele tem condições de o retornar ao seu campo fluídico, ele vai destruir o objeto. É o que ele está falando aqui. Tornando o objeto invisível, o espírito pode transportá-lo quando queira, e não o liberar senão no momento oportuno para fazer aparecer. É aquilo que eu falei já anteriormente, né, na aula. Ele envolve o objeto com o campo fluídico, faz esse objeto desaparecer das vistas físicas, né, de quem esteja olhando, leva esse objeto, anula a gravidade dele, né, leva o objeto para um outro local, e lá ele tira o véu, ou seja, ele retira os fluidos que estavam envolvendo o objeto, então o objeto aparece para quem está lá do outro lado. Isso é o que se chama de transporte, nessa condição aqui, tá? Então, segundo o Erasto, não há desagregação física do objeto. Mas vamos... De modo diverso se passam as coisas com relação aos que compomos, ou seja, os objetos que são produzidos, né, pelos espíritos. Como neste só introduzimos os elementos da matéria, como esses elementos são essencialmente penetráveis e ainda, como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados, com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam uma placa de vidro, podemos perfeitamente
né? Produzir, nem introduzimos o objeto, né, que produzimos num lugar hermeticamente fechado, mas somente neste caso. Ou seja, como é um objeto produzido no campo fluídico lá do plano espiritual, ele introduz o objeto no ambiente fechado e ali ele o materializa, para que as pessoas possam ver. Ele está transportando um objeto produzido no plano espiritual, tá certo? Eu vou entrar aqui agora em algumas questões para que a gente possa pensar sobre o tema, mas a grande questão que fica para vocês decidirem é: o que vocês preferem? Que tipo de teoria vocês preferem? Que é possível desagregar a matéria para fazer com que um objeto atravesse-a, ou desagregar a própria matéria do objeto para levá-lo através de uma parede e lá do outro lado recompô-lo, ou o espírito pode envolver o objeto, fazer com que ele suma das vistas das pessoas, esperar, né, enquanto o objeto está ali, sumiu, esperar que alguém abra uma porta ou uma janela para que ele possa transportar o objeto para o outro local. E lá ele anula, né, os fluidos que envolvem o objeto e torna o objeto visível para quem está do outro ambiente. Ele transportou o objeto de um local para o outro, porém, foi necessário que tivesse ou uma janela ou uma porta aberta, né, para que ele pudesse atravessar com o objeto. A decisão aí é de vocês, tá bom? Eu tenho a minha. Depois, se vocês tiverem curiosidade, perguntem para mim qual é que eu respondo. Vamos à sequência aqui então. O que vocês entendem por fluido universal? Bom, aí vocês vão responder, né? Mas a gente já cansou de estudar isso, certo? É o fluido que dá origem a tudo. Eu tenho para mim que o próprio, vamos dizer, Deus seria o fluido universal. Nós vivemos em Deus, na minha concepção, né? Que é esse fluido que dá origem a tudo. Será que Deus e o fluido universal são a mesma coisa? Não, está aí uma questão. A decisão é de vocês, eu tenho a minha opinião, tá certo? Para mim é a mesma coisa, porém, cada um tem a sua ideia, né? Tem pessoas que ainda preferem ter aquela ideia do Deus visível, né? Um senhorzinho de barbinha e por aí afora. Eu já começo a olhar Deus de uma forma muito mais ampla. O fluido universal exerce algum papel no fenômeno de efeitos físicos? Qual? Bom, sem o fluido universal e sem a combinação dos fluidos do médium quanto do espírito, não há um efeito físico, tá certo? Nem o de transporte e nem o de materialização de objetos, né? E nem o de mover objetos no ambiente. Será que todos os espíritos que propiciam, né, ou que realizam esses fenômenos de efeitos físicos sabem o que estão de fato fazendo? A grande questão, será que o espírito sabe que ele está como fazer? Ou seja, ele tem consciência de que ele fala, olha, eu vou combinar o meu fluido com o fluido daquela pessoa ali, sem que ela saiba, e vou agora mover o objeto. A maioria dos espíritos que fazem isso sequer tem noção do que estão fazendo, tá bom, gente? É pela vontade dele. Ele acha que ele está, de alguma forma... Imagina, lembra aquela figura que eu fiz do espírito pegando a mesa e movendo e levantando a mesa? Às vezes ele acha que ele está fazendo isso com a força do seu braço espiritual, né? Mas não, é o pensamento dele que está... Ele faz até o gesto de levantar a mesa, mas na verdade é pelo pensamento que ele está fazendo isso, tá bom? Esses espíritos são classificados como inferiores, porém significa que são necessariamente maus? Ou seja, então os espíritos que estão ali movimentando objetos, criando efeitos físicos, eles são inferiores. Significa que são maus? Inferioridade não quer dizer maldade. Inferioridade às vezes quer dizer a densação, né? É o estado em que o espírito se encontra, ele está mais denso, mais próximo da Terra, né? Mais próximo da condição física. Seu perispírito está mais próximo da condição física do que da condição etérea. Tá bom? Existe diferença no perispírito entre espíritos mais evoluídos e menos evoluídos? Isso é uma das questões que eu coloquei para vocês, né? Muitos de vocês responderam que sim, naturalmente que existe a diferença. E essa diferença está baseada
na condição perispiritual de cada um. E aí a grande questão é, o que é que dá essa condição? A resposta, os pensamentos. Tá certo? Essa diferença traz consequências tanto morais quanto nos fenômenos mediúnicos. Por quê? É uma outra questão. Então, a diferença na condição perispiritual do espírito desencarnado, ele traz consequências tanto morais quanto nos fenômenos mediúnicos. Por quê? Os morais, porque o espírito mais próximo da matéria, né, mais denso, ele está moralmente envolvido, né, num mar de pensamentos, às vezes tenebrosos, esses pensamentos, que nem nessa situação que nós estamos vivenciando agora, né, do Covid-19 aí. Imagine a quantidade de espíritos que estão insuflando as pessoas, né, a pensarem de forma negativa e por aí afora. Eles estão envolvidos nisso. Perispiritualmente falando, eles estão mais próximos da gente, né? Moralmente falando também. Já os espíritos mais evoluídos, onde o seu perispírito é mais tênue, mais fluídico, vamos assim dizer, mais etéreo, esses não têm condições de atuar na matéria física. E quando eles vêm nos insurgir pensamentos em nós, os pensamentos são positivos, são pensamentos que nos elevam, e não que nos fazem nós nos sentirmos mal, né? Tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora uma figura que eu bolei para a gente tentar entender um pouco essa questão, tá bom? Vamos ver se ficou bom aqui, ó. Tá ali o nosso planeta. Lindo ele, né? Ele tá ali, aqui ele não está girando porque eu não consegui dar movimento nele. Mas imagine, tá ali o nosso planeta. E aí tem algumas coisas que a gente desconhece, ó. Por exemplo, a gente sabe que existe vida física, né? A vida física está onde? Onde existe terra, tá certo? Onde existe aquilo que a gente conhece por terra, né? Porém, existe uma vida marinha em abundância no nosso planeta. Nós conhecemos tudo que existe na vida marinha. O ser humano ele tem condições de chegar até determinados níveis de profundidade. Então, tem tanta coisa que tem lá nas profundezas dos mares que nós sequer temos ideia do que seja. Tá? Então, vejam, olha vocês como nós somos ainda insuficientes em entender coisas, né? A gente só entende aquilo que está inserido em nós, aquilo que a gente consegue se inserir. Então, na própria vida marinha que existe na Terra, a gente não conhece, a gente tem desconhecimento, né? Depois, nós temos aqui o campo espiritual, gente, que é no plano espiritual, ou no plano etéreo, né? Que mais próximo da Terra, que estão vibrando ali. A gente está tentei colocar uma vibração ali, né? Vibrando numa faixa mais densa, mais próxima da Terra. Os espíritos que estão habitando esse tipo de faixa, mais próxima da Terra, mais próxima da crosta, são espíritos que ainda estão perturbados na sua maioria das vezes. São espíritos que ainda não conseguiram entender que são, né, que podem se eterizar, por exemplo, com seus pensamentos, as suas vontades, os seus valores e por aí afora. E outro detalhe, a maioria dos espíritos que se apresentam nas reuniões mediúnicas são espíritos que estão vibrando nesta faixa aí. São espíritos que estão confusos, inclusive. Tá bom? Então, são espíritos que estão nesta faixa que podem promover os efeitos físicos. Depois nós temos aqui uma outra faixa de vibração, um pouquinho mais etérea, que eu chamo de plano espiritual, né? Menos denso. Aqui começa um processo de retomada da consciência espiritual. Quer dizer, o espírito que consegue sair daquela primeira faixa ali, mais laranja, né? E ir para uma faixa mais etérea, ele está eterizando o perispírito dele e ele adquire a consciência espiritual. Então ele começa a ter uma noção diferente das coisas. Ele não está tão preso às questões materiais. Aí nós temos uma outra faixa que é menor densidade ainda e maior eterização. Então, vocês conseguem perceber, quanto mais o espírito estiver nessa faixa aí, menos denso ele está, então menos condições de atuar na matéria ele tem. Tá certo? E menos perturbado também ele está, né? E por fim, nós temos outras faixas aqui, que é a consciência espiritual plena,
Nesse caso, existe um intercâmbio aqui com outras esferas espirituais. Os espíritos aqui eles já têm uma outra consciência do universo, da sua condição de espírito, não estão tão presos às coisas da matéria, às questões, né, da vida física e por aí afora. Isso aqui é só uma ilustração, tá bom, gente? Essas faixas aí, elas não são 4 que nem eu coloquei aqui, né? Tem variado, não existe uma diferença, né? Falar, ó, aqui começa a faixa tal e aqui termina. Não, isso é uma coisa muito sutil. É apenas para exemplificar, tá bom? Continuando com as questões. Nos fenômenos de efeitos físicos, os espíritos entram nos objetos ou os objetos adquirem vida própria momentânea? Olha que pergunta interessante. Será que o espírito entra no objeto que ele quer movimentar ou ele produz uma vida própria, né, para aquele objeto momentânea? Ele anima o objeto momentaneamente. Lembra da figura que eu mostrei lá para vocês? Da combinação de fluidos e o espírito pelo pensamento levanta a mesa? Então não há penetração do espírito no objeto, tá certo? O médium tem necessidade de estar presente e tocar o objeto para produzir o fenômeno? Ó, interessante essa daqui, hein? Nem sempre há necessidade da presença do médium, mas há necessidade do seu fluido. Então o médium pode ter deixado o fluido dele ali no ambiente, naturalmente que o efeito que o espírito vai causar neste caso aí, ele é muito mais rápido, ele não pode ter uma duração muito grande, né, porque a quantidade de fluido, né, não é necessária, tá certo? Então mesmo o médium não estando presente, pode ser que aconteça assim, um fenômeno mediúnico. Será que a vontade do médium, né, em produzir aquilo altera algo no fenômeno? Ora, se o médium tem consciência e ele quer produzir o fenômeno junto com o espírito, pode ser que altere e ele dê condições melhores. Mas não é bem assim que acontece. A gente tem visto aí que a maioria, por exemplo, dos poltergeists que eu falei aqui, acontece sem que o médium saiba, né? Que a pessoa, inclusive, saiba que ela é próprio médium, né? Ela que está cedendo os fluidos. Para a obtenção do fenômeno de efeitos físicos, é necessário que haja simpatia entre o médium e o espírito? Bom, aí tem que haver, né, similitude de energia, vocês concordam? A combinação dos fluidos, né? Então, o médium tem que estar gerando uma energia que seja próxima da que o espírito que está produzindo o efeito, não? Ser uma pessoa elétrica significa ser médium? Por quê? Sugiro vocês que leiam lá no capítulo, tá, sobre isso daqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Todos nós produzimos nossos campos de eletricidade. Qual não foi de vocês que já, de repente, andando, né, passando o pé pelo carpete, vai pegar na maçaneta e leva um choque? Né? Nós temos o nosso campo magnético, nós também produzimos impulsos elétricos, inclusive para o nosso cérebro, né? Ele funciona através de impulsos elétricos. Um espírito desencarnado usa a força muscular para mover algum objeto? Não. É a força do pensamento. Ele até pode achar que ele está pegando a mesa com a mão espiritual dele. Ele não tem nem consciência, às vezes, né, que está desencarnado. Porém, não é com a força da sua mão. É com o seu pensamento que ele faz isso. Ele não teve a vontade de levantar? Então é isso. O que são manifestações físicas espontâneas? Bom, são aquelas que acontecem à revelia dos médiuns, né? A gente não sabe, as coisas acontecem. Tem muita gente que relata, né, coisas que acontecem nos seus lares e não é por desejo delas. É espontaneamente que isso acontece, tá certo? O que acontece nos fenômenos de transporte? Como é realizado? Bom, aí tem aquelas duas teorias, vocês vão escolher a de vocês e depois quem tiver curiosidade pergunte para mim qual é a minha. Ao ouvirmos ruídos ou pancadas em algum lugar, isso é indício da presença de espíritos manifestando-se? Na maioria das vezes, não. É preciso antes, e aliás essa foi uma das questões que eu coloquei, né, e vocês responderam muito bem. É preciso antes verificar todas as condições físicas para anular qualquer tipo de efeito físico, para daí sim tentar buscar se é uma interferência espiritual naquele ruído, né? Naturalmente que se a gente estiver em casa e começar a ouvir barulho de correntes, né, todo mundo vai sair correndo, porque se tiver, ninguém tem corrente em casa, tá certo? Brincadeira, hein?
Vocês acham que muitos médiums podem contribuir para o fenômeno de transporte? Não, não é necessário muitos médiums. Pelo contrário, eu acho que quanto mais médiums, mais eles vão atrapalhar aquele fenômeno, tá? Por que esses são raros? Porque requer, como nós já vimos ali, um conhecimento que os inferiores não têm. O inferior pode até movimentar um objeto, mas transportar um objeto, talvez não. Tá? Terminei a aula. Eu tinha prometido para vocês que iria mostrar umas fotos, lembra? Que até o Seba falou na aula, né? As fotos lá da sacolinha do Bergamini. As fotos que eu vou mostrar para vocês, gente, elas aconteceram de fato na casa de um casal de evangélicos. Eles moram, né? Não sei se eles continuam morando lá, mas eles moravam, no caso aí, nos fundos da casa de uma outra pessoa. E quando eles saíam para trabalhar, quando eles voltavam, eles encontravam a casa deles de uma situação completamente bizarra. E aí tiraram fotos, as fotos foram tiradas para vocês verem. A gente teve acesso a essas fotos porque eles procuraram uma companheira nossa aqui do Manuel Bento pedindo ajuda. Ela queria que o pessoal do Manuel Bento ou médiums fossem na casa deles para ver se acabava com o fenômeno, tá bom? Vamos ver as fotos então? Olha a sacolinha do Bergamini. Imagina você chegar em casa e encontrar uma sacolinha do Bergamini pendurada ali na luz. Loucura, né? Não preciso dizer que eles procuraram os donos da casa, querendo saber se alguém estava brincando com eles. O dono da casa disse que não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, ninguém entrou lá. Eles trocaram, inclusive, as fechaduras, achando que era alguém brincando, e continuou os fenômenos da mesma forma, tá? Nesse caso aí, gente, pode ser algum deles, o fator gerador aí da energia para que o espírito possa brincar com eles desta forma, ou pode ser até o vizinho deles lá da frente, que está cedendo energia, tá bom? Aí para a gente saber, só fazendo um estudo do caso. Mas vamos seguir que tem mais fotos aqui, ó. Olha isso aqui. A pessoa se chegar em tua casa e encontrar as mesas, né, as mesas, as cadeiras armadas dessa forma aí, ó. Copo em cima da garrafa. Um outro ângulo, ó. Olha o que o espírito fez, meu Deus. Ele ainda colocou uma sacolinha do Bergamini ali no meio também, ó. Gente do céu. Aqui já é no outro ambiente, ó. Olha a arrumação que os espíritos fizeram com as cadeiras. Né? Brincadeira, né? Acho que nem se fosse crianças brincando, eles não conseguiriam fazer isso daí, ó. Olha aqui de um outro ângulo, ó. É a mesma foto, só que de um outro ângulo, né? No outro ambiente. Olha isso aqui também, né? As coisas ajeitadas aí de uma forma. Olha, olha os ursinhos lá em cima, ó, na lâmpada. Espíritos zombeteiros, talvez até objetivando chamar a atenção para o casal para alguma coisa, mas como eles são evangélicos, eles acabaram não acreditando nisso, né? Eu, sinceramente, não sei dizer para vocês o que aconteceu, porque ninguém do Manuel Bento foi lá para ver isso, porque nós não estamos para isso aqui, tá bom? É isso. Obrigado pela atenção de vocês.